Olá, eu sou Amélia Queiroz, eu sou consultora na área de desenvolvimento econômico e negócios. Nós hoje vamos conversar com uma pessoa, um profissional muito querido, uma pessoa muito querida minha e especial, que é o professor Wander Chaves, o prefeito de Santa Rita do Sapucaí. Prefeito, muito obrigada de estar aqui conosco, né? Um grande prazer recebê-lo aqui. O senhor é um homem que me ensinou muitas coisas, eu o conheci tem mais ou menos 2 anos, né? E a partir daí eu sigo o senhor nas redes sociais, visito Santa Rita, e o seu projeto, Cidade Criativa, Cidade Feliz, é um modelo de gestão pública para muitos municípios do nosso país. E eu queria agradecer a sua presença e pedir para o senhor contar um pouquinho, resumidamente, quem é o professor Wander. Amélia, primeiro eu queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, dessa troca de ideias, dessas reflexões, que isso seja útil para alguém, mas assim, a gratidão mesmo pela honra de estarmos aqui nesse momento, e a gente tem uma admiração por você, pelo seu trabalho, sabemos da sua seriedade, então muito obrigado aí pelo convite. O professor Isso. Wander, ele é uma... Eu vou resumir da seguinte maneira, né? Num determinado momento da vida, alguém me perguntou sobre o seguinte: o que me motiva para sempre? E a resposta que eu acabei dando foi cuidar das pessoas. Então, o professor Wander é alguém que, ao longo da sua trajetória profissional, quer seja como aluno ainda, quer seja como professor de nível técnico ou de nível superior, ou em cargos de direção acadêmica, ou na situação de gerir uma cidade, é uma pessoa que nunca tirou isso da mente. Eu sou uma pessoa que acho que a gente deve ter esse propósito maior, que é cuidar das pessoas. Muito bacana. Então, e é interessante porque o senhor é engenheiro, né? Engenheiro eletrônico. E conhecendo um pouco da história do senhor, né? O senhor é engenheiro eletrônico, foi professor do Inatel, foi diretor do Inatel, e tem uma passagem que o senhor conta que eu acho que é muito bacana, né? Que eu imagino que seja a base do Cidade Criativa, Cidade Feliz, né? Que no Inatel tinha essa frase que o senhor fala: formar o homem para a engenharia. Conta para a gente isso. Como é que foi isso para o senhor, sendo um diretor de uma escola de tecnologia? Bom, a minha trajetória começou num curso técnico de eletrônica, administrado por jesuítas, então a carga humana era muito forte. E quando eu concluí o curso técnico, fiz os estágios e tal, e eu iniciei os estudos do curso superior, efetuando o curso de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, exatamente nesse momento, eu encontrei um professor que foi diretor do Inatel também, chamado Navantino Dionísio Barbosa Filho. Fomos grandes amigos, infelizmente ele não está no nosso meio ainda. E ele cunhou essa frase para o curso de engenharia, dizendo que lá no Inatel a gente não formava simplesmente um engenheiro. E ele cunhou essa frase: nós precisamos formar o homem para a engenharia, no sentido de ser um engenheiro humano que consiga fazer com que os seus conhecimentos sejam colocados a serviço da sociedade de uma forma mais adequada.
Mas eu, encabulado com essa frase, eu sempre perguntava para ele, professor, mas o que é que a escola faz para formar o homem para a engenharia? Não, a gente de vez em quando tem aqui uma palestra, tem uma atividade cultural ali. Não, mas como é que é a intencionalidade disso? Na educação, aí eu aprendi que a gente precisa ter intencionalidade, precisam ter ações intencionais para poder atingir um determinado objetivo. E isso foi ficando na minha cabeça até que, num determinado momento, eu pude resolver fazer um curso de pós-graduação lato sensu e quis aprofundar um pouco o estudo dessa questão de formar um homem para a engenharia. Desenvolvi uma monografia chamada Formar o Homem para a Engenharia, um lema e uma necessidade. E, nesse sentido, eu fiz um estudo grande que dizia que, na escola de engenharia, nós precisávamos ter um modelo de educação que contemplasse 4 vetores, ou 4 esferas, onde ações intencionais tinham que gerar em torno dessas esferas. A tecnologia, claro, o curso é um curso eminentemente tecnológico. O empreendedorismo, que era uma tradição da instituição e ainda é, de formar o engenheiro proativo, a questão do sonho, de despertar a questão do sonho e da realização, e outras 2 esferas, a arte e cultura, como forma de alterar a consciência e de humanização, e a ética, no sentido de dotar para os engenheiros ferramentas para que, quando eles forem deparados com os dilemas da vida contemporânea, eles conseguissem decidir melhor. Porque entendia que o engenheiro, só estudando física, matemática, tecnologia, sem essa ferramenta de estudo filosófico ético, ele estaria manco. E aí, com esses 4 vetores, nós construímos, na época do Inatel, uma série de ações. Muitas foram modificadas com o tempo, mas existem até hoje, com esse objetivo de formar o homem para a engenharia. Inclusive, quando a gente visita o Inatel, né, ele tem equipamentos culturais, vamos assim dizer, maravilhosos. Tem um teatro que não tem em grandes cidades, é um teatro maravilhoso, né? O senhor participou dessa... Então, aí o que acontece? Eu era diretor do Inatel e, para poder fazer valer o modelo educacional e as ações, foi realizado um projeto que deu como desdobramento um centro de informações científicas e tecnológicas, o Teatro do Inatel. Na época eu era diretor, junto com os companheiros, construímos o Teatro Inatel, mas nessa perspectiva, um centro ecumênico, o paisagismo. E aí, em torno assim, desse modelo, a instituição ela foi criando situações que facilitasse esse trabalho de formar um homem para a engenharia. Muito interessante. Criamos o Inatel Cultural, um centro de memória. Então, foram ações que, dentro de uma escola de engenharia, que não é uma universidade, é um instituto que trabalha no conceito de universidade, mas não é uma universidade, foi muito importante. Eu já visitei o Inatel várias vezes, né? Na época do Hacktown e fora do Hacktown, levando empresários para conhecer a incubadora e a incubadora municipal e a do Inatel. O Inatel é um equipamento turístico, né? Porque ele tem muita coisa para você ver e muitas pessoas interessantes para você conversar. Agora, se a gente vai falar do professor Wander, gestor público, né? A gente pode dizer que a sua experiência dentro do Inatel, na criação desse modelo educacional, foi a base para a sua proposta educacional de formação de cidadãos
para Santa Rita? Sim, claro. Quando eu fui convidado para ser vice-prefeito e secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, eu adaptei esse modelo de formação do engenheiro para um modelo que hoje está se transformando num modelo de educação para a cidade. Ou seja, algo que a população pode mergulhar numa série de ações e ela ser educada permanentemente. Daí é que veio a ideia também do Cidade Criativa, Cidade Feliz, que a gente pode conversar a hora que você achar que a gente deve. Mas quase que eu diria que um programa desse na academia acabou se transformando num programa de extensão dessa academia, que, apropriado pela cidade, fez com que a gente tivesse desdobramentos muito importantes para a vida da sociedade civil no município de Santa Rita do Sapucaí. As coisas são interligadas. Conectadas. É muito interessante isso, né? Eu venho conversando muito sobre essa questão do DNA da cidade, do sentimento da cidade em relação a ela mesma, o olhar para o mundo, o sentimento de empoderamento, né, das pessoas. E aí, em Santa Rita, né, a começar da proposta da educação que o senhor desenvolveu, é tudo muito diferente, especial, né? Eu trabalho com desenvolvimento econômico e, eventualmente, eu chego em municípios onde a perspectiva é vamos trazer empresas. E aí você vai olhar, a base educacional está fraca. Então, se não desenvolver a educação, se não desenvolver cidadão, não tem sentido, não tem... Vai virar um depósito de indústrias, né? Conta para a gente um pouquinho as suas escolas. A sua escola, o senhor está implantando inglês nas escolas? Então, primeiro eu queria dizer que Santa Rita é a prova viva de que a educação é a única saída para o Brasil. Foi através da visão da dona Sinhá Moreira que criou uma tradição no município, a tradição da inovação, e o primeiro projeto de educação tecnológica do município, e em seguida veio o Inatel, veio a Faculdade de Administração e Informática, que a partir daí, com projetos políticos pedagógicos dessas escolas importantes, nós passamos a ter geração de empresas e começamos a ser reconhecidos como Vale da Eletrônica ou Vale do Silício brasileiro. Hoje, Amélia, são 170 empresas de base tecnológica que geram 15 mil empregos, faturam em torno de 3,5 bilhões de reais ano. Isso é maravilhoso, né? A pergunta que fica é, se não existisse antes a construção sólida desse modelo de educação, teríamos essas indústrias? Não. Não. Portanto, Santa Rita é a prova viva de que, vou repetir, a educação é a única saída para o Brasil. Agora, você me fez a pergunta, eu acabei saindo um pouquinho aqui, Amélia, foi... Eu fiz a pergunta das escolas. Das escolas. As escolas de Santa Rita são lindas. Só que o que aconteceu? Esse processo pela educação de iniciativa privada veio bem. O setor público estava muito carente de projetos para que eu tivesse o mesmo passo da escola privada. E aí, quando nós assumimos a prefeitura, nós optamos por, primeiro, construir 6 escolas novas, adequadas ao ensino, da creche ao Fundamental 2.
Isso foi uma determinação e uma intenção de governo muito forte. Forte. Mas por que fez isso? Porque eu tenho claro na minha cabeça que educação de qualidade se faz com 4 ações, América. Primeiro, um bom ambiente para a pessoa aprender, que é o caso de eu ter que construir 6 escolas, que o município estava carente dessas instalações. O segundo ação importante é um projeto político-pedagógico que responda às necessidades do mundo contemporâneo. Isso. O terceiro é o professor capaz de executar esse projeto político-pedagógico. E aí entra a formação de professores. Isso, a valorização e formação de professores. E o quarto é a gestão. Tudo tem que ter uma boa gestão escolar. Então, nós trabalhamos, construindo escolas, continuamos trabalhando no processo do projeto político-pedagógico, reconhecendo e valorizando os professores e trabalhando a gestão para que a gente tenha um processo público de educação pública de qualidade no município de Santa Rita do Sapucaí. O inglês é uma utopia que nós criamos de transformar o município onde o ensino público ele seja bilíngue. Mas eu sei que o desafio é grande. Então, nós estamos no primeiro passo, que é a colocação de extensão de inglês em toda a rede pública, para depois a gente dar o segundo passo, que é para essa questão do bilíngue, que eu espero, concluindo a minha gestão até o final do ano, que o próximo gestor dê continuidade, porque quando a gente fala em educação, Amélia, não é a curto prazo. A gente precisa ter paciência. Demora um tempo para poder implantar os projetos como se deve ser implantado. E quando você fala na formação do cidadão, né, realmente ela é longo prazo, e o inglês é um instrumento para essa criança se transformar um cidadão do mundo, né? Hoje, se você não tiver o inglês, como é que você pode estudar em Harvard, morando em Santa Rita, né? Mas é fundamental que você tenha o inglês, conversar com pessoas, trocar ideias com o mundo inteiro. Isso é muito, muito importante. Professor, conta para a gente agora o projeto, eu não sei se ele chama projeto ou programa, eu acho que é programa, né? Cidade Criativa, Cidade Feliz. Então, há 12 anos atrás, nós estudamos queríamos uma nova vereda de desenvolvimento econômico para o município de Santa Rita do Sapucaí, e aí nós chegamos à conclusão de que os movimentos de cidade criativa pelo mundo, nasceu na Inglaterra, tal, seria uma opção. Que basicamente, no nosso caso aqui, foi um movimento colaborativo entre a sociedade civil e o poder público, algo que é fundamental, não dá para o poder público querer fazer tudo, não dá para a sociedade civil também ficar isenta do poder público. A união da sociedade civil com o poder público é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. E aí nós resolvemos propor para a sociedade esse movimento que conecta culturas com tecnologia para gerar inovação no sentido mais amplo. Nós tivemos 2 inspirações, uma do eminente educador Paulo Freire, que tem um conceito chamado pensar certo, que basicamente significa assim: pensar certo significa encontrar nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. Portanto, esse evento, esse movimento deveria ser de múltiplos saberes e não só de um saber. E também a gente apropriou dos anos 60 de 3 filósofos importantes, chamados filósofos transgressores, que é Foucault, Deleuze e Derrida, com 3 conceitos importantes. Um é a questão
da microfísica do poder, do trabalho em rede, de entender que o poder ele não está centralizado no governante, mas ele está distribuído em todas as suas funções, e, portanto, as pessoas devem ter o mesmo propósito para o desenvolvimento da cidade. A questão da singularidade, a questão única da cidade, toda cidade tem algo que é único dela, que precisa ser potencializado. Né? Não existe uma cidade melhor do que a outra, existe uma cidade que tem algo que é único dela, que precisa ser descoberto e potencializado. Né? A outra importância também desse processo foi o conceito de união, de que a gente pode trabalhar na sociedade de uma forma geral, com cada ação a ser executada na cidade ter a sua singularidade, a sua autonomia, mas que há coisas que tem que juntar para poder a gente ter um êxito melhor. Mais ou menos o que aconteceu assim com a União Europeia, né? Os países têm as suas autonomias, mas a União Europeia tem algo que é feito junto. E Derrida foi um filósofo muito importante para dizer isso, tanto é que ele dizia que a união é verdade e todo tipo de separação é mentira. Então, com base nisso, e o modelo que eu acabei de falar lá da escola, que foi importado para a cidade, o modelo de educação que envolve tecnologia, empreendedorismo, arte, cultura e ética, nós desenvolvemos esse Cidade Criativa, e são ações, quase 1000 ações ao longo do ano, que sem intencionalidade acabou se transformando numa aceleradora de empreendimentos criativos, cujo o evento mais significativo, que mais sobressaiu, não é o mais importante, mas o que mais sobressaiu foi o Hacktown, que veio desse ambiente propício para que ele se desenvolvesse. Agora, a Cidade Feliz, nós construímos essa utopia, no sentido de ser uma referência para que a gente possa caminhar, de ter uma sociedade, Amélia, que autoconfiante, que busca a verdade, que tenha autoestima, que valorize o trabalho, que possa refletir em alguns momentos para encontrar novas veredas de desenvolvimento econômico, que tenha liberdade para a criação, que tenha um espírito de amizade, mas, sobretudo, e aí importante, porque uma cidade precisa se comunicar, essencialmente uma cidade ela é um ambiente de comunicação. O ambiente deve ser amoroso, porque só no amor que existe a comunicação. Tirou o amor, existe conflito. Isso que eu queria perguntar para o senhor, né? Porque hoje muito se discute, né? E você escuta muito as queixas dos gestores públicos que eu tenho convivido, das cidades que eu tenho visitado, muitos professores dizendo, com uma imagem muito negativa da cidade, com valores negativos, né? E justificando que, esse pessoal aqui não quer nada, ninguém quer saber de nada, né? E eu percebo muito que isso que o senhor falou, dos valores fundamentais que estão aí nessa ação de Santa Rita, e na comunicação disso, para que as pessoas comecem a absorver isso na sua vida do cotidiano. Como é que isso é praticado, né? Essa comunicação, esses valores, essa forma especial de ver a vida, né? Porque deveria ser assim para todo mundo, mas é uma forma especial de ver a vida. Como é que isso acontece em Santa Rita, professor? Bom, primeiro que eu acho que não adianta querer a gente impor algo que vá se resolver a curto espaço de tempo. O município de Santa Rita e Sapucaí tem as suas distopias, tem os seus problemas, tem os seus conflitos.
aonde existe um ambiente político que busca o poder, existe naturalmente uma disputa, um conflito significativo, mas a gente imagina que é como se a gente estivesse trabalhando num conceito de rizoma. Vou pegar emprestado aqui, rizoma da botânica, uma grama. Você planta e tenha paciência para que essa grama, aos poucos, ela vai crescendo dentro de uma intencionalidade que você sabe que, do ponto de vista educacional para a cidade, é importante, mas que vai gastar tempo. Então, eu gosto muito de uma máxima de Francisco de Assis, sabe, Pamela? Francisco de Assis tem uma máxima que diz o seguinte: comece a fazer o necessário, depois o possível, a hora que você acordar, o impossível ocorrerá. Então, numa cidade, se eu tiver a ânsia de querer resolver tudo a curto espaço de tempo e, e, e forçar uma barra para que isso aconteça, normalmente a gente vai ficar frustrado. Então, a experiência que a gente tem aqui da cidade criativa, cidade feliz, é que é um processo de evolução, passo a passo, aonde às vezes você tem um grupo de pessoas que está revoltado com alguma coisa, que quando você começa o processo de diálogo, tendo paciência, que isso gasta tempo, você começa a perceber uma certa alteração na consciência. Eu acredito muito na arte e cultura como um fator importantíssimo para isso. Porque a hora que a pessoa assiste uma peça de teatro, é estimulada a fazer um teatro autoral, assiste um filme, algo que possa fazer com que ela reflita, uma palestra, ela aos poucos vai entendendo, né, o significado maior da cidade, porque afinal de contas, todo mundo que está na cidade quer atingir uma única meta, não mais do que uma única meta. E o governante tem que ter isso na cabeça, que é a meta da felicidade. Por isso, cidade criativa, cidade feliz. Isso é muito bonito. Essa busca da felicidade, né? E essa formação toda cultural, criativa, o empreendedorismo. Eu me encanto no Hacktown com aquela quantidade de jovens andando por todas as palestras, todos os eventos, né? Todos têm um caderninho na mão, anotam. Eu acho aquilo a coisa mais interessante do mundo, né? É um caldeirão de ideias que a gente, quando termina o Hacktown, dá uma tristeza absoluta, assim, gente, eu queria nascer de novo, queria começar de novo, né? Eu queria ser um deles. É uma coisa maravilhosa, né, o que acontece em Santa Rita. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que provavelmente vocês recebam em Santa Rita muitas outras cidades que vão olhar a Santa Rita como um modelo, né, de cidade, ou de estratégia, ou de modelo de política pública, de gestão, e na tentativa de replicar isso nos seus municípios, né? O senhor acha que isso é possível? Como é que transporta, como é que transborda todo esse trabalho que Santa Rita tem feito? Eu acho que esse trabalho ele é inspirador. Agora, encontrar os caminhos, cada município tem que se debruçar para encontrar qual que é o melhor caminho para aquela comunidade. O movimento Cidade Criativa no mundo, ele pode ser replicado, conectar culturas com tecnologia para gerar inovação. Agora, a customização disso deve ser feita na própria comunidade, na própria cidade, que queira inovar
nessa questão social. O município de Santa Rita do Sapucaí, ele, por conta desse arcabouço educacional e tudo, ele facilitou um pouco. Mas é possível a gente ter e encontrar outras experiências pelo Brasil fabulosas. Esses dias eu tive em Joinville e aprendi muito lá em Joinville. Olha só. Joinville é uma cidade que tem uma força industrial absurda, É. somada uma cultura muito forte. O balé Bolshoi está em Curitiba, Tá lá. está em Joinville, desculpa. Eu tive em Curitiba também, né, em eventos de cidades inteligentes, e vi o que aquela cidade está fazendo do ponto de vista de inovação. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente tem uma experiência que é inspiradora, sim, particularmente em dois campos. O primeiro que é essa questão da felicidade, deixar isso muito claro, que uma cidade ela tem essa meta única e trazer a criatividade como meio à felicidade coletiva é algo assim um pouco genuíno desse processo. E aí, assim, a gente tem esse processo que pode de inspiração para cidades, mas toda cidade tem a sua singularidade, tem a sua que tem como trabalhar E essa desenvolver. questão que é importante. Uma outra coisa que eu acho importante, e aí vale para todas, Amélia, é entender que nós estamos vivendo um momento tão difícil que nós estamos precisando inovar na política. E o que é a inovação na política para mim hoje? É ouvir e cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas para ter uma cidade feliz. E isso vale para qualquer cidade do planeta Terra. Muito interessante o que o senhor está falando, né? Eu fiz 3 entrevistas com 3 gestores públicos. 77 anos, que foi prefeito aos 29, depois, em 2005, voltou a ser prefeito, hoje tem 77 anos, é um apaixonado pela cidade dele, e ele falou exatamente isso, de pessoas, da paixão pelas pessoas, do respeito às pessoas. Aí, essa semana, a gente fez uma entrevista também com um gestor público de 38 anos, que falou como ele lida com essa questão da idade, na gestão pública, mas o mote, o principal dele era a paixão e o respeito pelas pessoas da cidade onde ele nasceu. E aí o senhor, né, dessa cidade maravilhosa, que está na idade entre os dois, falando também dessa questão. Então, me parece que gestão pública, a base da gestão pública é gostar de pessoas, gostar de gente, né? Se não tiver isso, não tem gestão pública, é outra coisa. Na realidade, é o que nos move, né? A gente precisa cuidar do professor, cuidar do médico, cuidar do enfermeiro, precisa cuidar da população. E aqui, talvez, eu possa contribuir um pouquinho, tombando como base um pensamento de um psicanalista chamado Winnicott, Donald Winnicott, que estudou muito a questão da ética do cuidado, e eu sempre resumo o trabalho dele numa frase, que cuidar é mais do que proteger, é fazer com que as pessoas existam. E, Isso. portanto, essa lógica do cuidado, de fazer com que as pessoas existam, que elas sejam protagonistas, e que o governante e o poder público ele deve fazer com que essas pessoas atinjam esse patamar de existência, esse é o grande desafio, e eu acho que é por conta disso que o governante deve trabalhar.
É, e eu tenho a impressão, né, que talvez essa é uma disciplina, as escolas de gestão pública, eu acredito que não trabalham essa área, essa linha, né? Elas ficam muito mais na execução, na metodologia, nos procedimentos, nas leis, mas não tratam da questão humana, que é o objeto do gestor público, o objeto das cidades, é a população, né? Quem está lá dentro. Afinal de contas, tudo que a gente tem de ferramenta, todas as obras que a gente possa realizar, é para quê? Essa pergunta precisa ser respondida. O senhor fala muito, professor, que a única meta de uma cidade é a felicidade, né? Como é que esse pensamento, como é que ele vai na prática? Como é que nós cuidamos disso na prática? Bom, no fundo, a gente cria, com uma frase dessa, uma utopia. Como dizia Eduardo Galeano, que é um filósofo uruguaio, e um dia perguntado para ele sobre utopia, para que servem as utopias, ele respondeu que, à medida que eu estou 2 passos em direção à utopia, eu estou 2 passos longe de onde eu estava. E, portanto, utopia serve para caminhar. Então, a felicidade, ela tem esse fermento, ela tem essa referência. A gente entender que o ser humano tem essa meta única da felicidade e que tudo que a gente estiver fazendo é para atingir essa meta. Então, eu gosto muito de não perder de horizonte essa meta para que a gente tenha uma sociedade com qualidade de vida, que as pessoas se respeitam. É mais ou menos aquilo que eu coloquei, que tenha um ambiente amoroso, porque eu acredito que é assim que a gente vai ter um mundo civilizado, um mundo onde a gente possa conviver de forma harmônica e em paz. É, até porque o mundo está pedindo muito isso, né? O amor, o respeito ao outro, paz, a compreensão das nossas diferenças, uma visão lá na frente de um mundo melhor. E, e a gestão pública tem um papel importante também, né? Os educadores, a forma como lidar com a cidade, tem muito disso também. Eu sinto muito essa questão. Quando o gestor ele é mais administrativo, a cidade acontece, mas ela tem um outro movimento, uma outra energia. E quando, além de administrativo, tem essa ideia da comunidade, a questão da colaboração entre todos, a cidade é diferente, mesmo com todas as dificuldades que existem, né? O senhor fala, assim, o que o senhor sugere, né, para... A gente tem visto hoje, os partidos políticos todos estão procurando jovens para assumirem cargos de gestão ou se candidatarem. O que o senhor... E os jovens relutantes, porque a ideia que eles têm é daquele político antigo, né, que não é nem político, era um administrador de poder e o que o senhor sugere para estes jovens que estão na dúvida se eles vão para a gestão pública ou vão trabalhar na fábrica do pai dele, ou sei lá onde? A questão da gestão pública é um pouco de vocação também, né? Agora, a juventude é absolutamente necessário ocupar esse espaço. E com uma cabeça diferente, porque nós precisamos de pessoas
de jovens que entenda que a gestão pública e a sociedade civil, ela, de uma certa forma, ela é a mesma coisa. Amélia, a palavra polis tem origem à palavra cidade. A palavra tive veio de polis e também dá origem à palavra cidade, no latim. Então, tive dá origem à palavra cidade, cidadania. Polis dá origem à palavra cidade, política. Então, as coisas são a mesma. Com o passar dos anos, algo aconteceu de errado que separa a questão da cidadania com a política, do político e do cidadão. Só que as coisas são iguais. Então, a juventude, nesse momento, ela tem um papel importante para dizer o seguinte, gente, é tudo a mesma coisa. Só que o poder público, ele tem um papel, e o poder privado tem outro. Mas, na raiz, é tudo a mesma coisa. E todo mundo quer o quê? Quer trabalhar uma cidade para que essa cidade seja feliz. O senhor citou, bom, eu me preparei muito para conversar com o senhor, né? Eu li assisti todas as palestras do senhor na rede de informática aí, nos Instagrams, li os seus depoimentos, assisti os podcasts, né? E tem uma frase que o senhor fala em um deles sobre o mito da caverna de Platão. O senhor fala o seguinte: há muitos que estão presos no mito da caverna de Platão, mas um dia entenderão o caminho da verdade. Somos todos uma única mente unida por Deus. Eu acho, é isso que o senhor está falando, tem muito a ver com essa frase aqui, não tem, professor? Tem sim. Aliás, com essa questão das redes sociais, da internet, etc., a questão do mito da caverna de Platão, ela existe hoje, existe com força. Sim. E há necessidade de trazer luz para que as pessoas entendam qual, de fato, é a verdade. E qual o caminho que a gente deve, em última análise, seguir. E eu entendo que esse caminho é o caminho da alegria, da liberdade, da paz, do amor e aí de Deus. Muito bonito isso, que é uma reflexão muito interessante, né? Principalmente se a gente pensa, né, em famílias desestruturadas, jovens que estão sem perspectiva de futuro, educadores desesperançados, né? Então, políticas públicas que cuidem disso. Porque, Amélia, às vezes a pessoa acha que para atingir a felicidade ela precisa ter coisa, precisa ter gente para mandar, precisa disputar poder, precisa... Na realidade, o caminho é o contrário. Eu preciso ter alegria, eu preciso ter liberdade, eu preciso ter paz, eu preciso ter amor. É isso que vai fazer com que eu encontre a verdadeira felicidade. Agora, Deus, entendendo como Criador, todos nós fazemos parte da mente dele. Muito interessante. Bom, nós estamos quase no finalzinho nosso, né? E eu queria fazer para o senhor uma pergunta, eu coloquei aqui, uma última pergunta, né? Porque o nosso grande objetivo com essas entrevistas é trazer conteúdos e reflexões para gestores públicos que estão tentando a vida pública aqui no Brasil todo, né, e exercendo esse papel ou desejando ser prefeito. O senhor é um professor, né? Se o senhor fosse organizar um projeto de formação para um gestor público, né? Qual é o passo a passo que o senhor sugere a essas pessoas, principalmente candidatos que querem ser prefeito? Qual é o passo a passo que ele deve
seguir para a cidade dele, considerando todos essas observações e esses valores que o senhor colocou aqui? Eu acho que o principal passo, Amélia, porque a gente pode conseguir o apoio de pessoas que nos ajudem a fazer um plano de governo, que nos ajudem a colocar ações importantes na saúde, na educação, na assistência social, na cultura, na zeladoria da cidade. Nós conseguimos pessoas que possam nos ajudar a construir um plano e você ter a honestidade de cumprir esse plano, propor para a população e cumprir esse plano para o bem da coletividade. Mas o passo principal é ouvir as pessoas. Esse é o primeiro passo. A partir daí, a pessoa vai se descobrindo de como ela pode ajudar, como ela pode cuidar daquela comunidade. E não é só, porque quando o senhor fala ouvir as pessoas, né? Ouvir todas as pessoas, né? Claro. Né? O poder econômico, os funcionários da prefeitura que vivem ali há anos, né? Os professores, o pessoal dos bairros, as crianças, a juventude. É muito interessante essa questão de ouvir as pessoas, né? Bom, professor, tem mais algo que o senhor gostaria de deixar de mensagem aqui para o nosso grupo, né? Para esse pessoal da área da gestão pública? Talvez a última mensagem que eu possa deixar é a reflexão de que a maior virtude do homem público é a honestidade. Não só não colocar no bolso aquilo que não te pertence, isso é básico. Mas a honestidade de estabelecer um propósito claro, uma meta clara, e trabalhar com todo o empenho para que aquilo se realize. Talvez essa seja uma mensagem final de que a maior virtude do homem público é a honestidade. Honestidade. Ok. Professor, eu quero agradecer demais o senhor ter disponibilizado esse tempo para a gente, essa troca de experiência. Eu gostaria de convidar todo mundo desse país para conhecer Santa Rita, visitar Santa Rita, viver um pouco o que está acontecendo naquela cidade, né? Frequentar o Hacktown, que para mim é uma experiência que não dá para viver, não dá para morrer sem ir lá, ficar lá 3 dias e viver tudo aquilo. Então, muito obrigada. Eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes aqui para se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Porque é nas nossas redes sociais, do Instagram, do LinkedIn e do Facebook. Tem muito conteúdo bacana. E, por exemplo, compartilhe com os seus conhecidos essas entrevistas, esses conteúdos, que vocês acham que as pessoas vão gostar, né? O que o professor Wander traz de reflexão é muito importante. Aqui embaixo do nosso vídeo, eu vou deixar o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e participarem dos nossos debates. Em breve, a gente vai abrir a inscrição para o curso Plano de Governo para Candidatos a Prefeitos, né? E a gente convida todos vocês a participarem. Professor Wander, um grande abraço, e a gente vai convivendo e falando de vez em quando, né? Vamos continuar conversando, dialogando. Gratidão, Amélia. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Um abraço, viu? Até logo.